Beleza? Boa noite, companheiros. Nós estamos dando início a mais um hangout aqui pelo canal Gazeta Revolucionária, mais uma transmissão, com o tema Palocci quer Lula atrás das grades. Evidentemente, nós não vamos tratar só disso. A semana foi carregada de vários acontecimentos políticos importantes, mas também tem muitas coisas que nós achamos que é nuvem de fumaça. E para os trabalhadores, uma das votações que todos deveriam estar bastante atentos, foi da PL 881, que é da PL, não, da medida provisória 881, que é a da liberdade econômica. Ela, na verdade, é uma nova reforma trabalhista em curso. Nem toda ela foi votada, ela não foi votada na íntegra, várias coisas foram retiradas, mas mesmo assim, ela é muito pesada para os trabalhadores, retiram vários direitos dos trabalhadores, obrigam os trabalhadores a aceitar várias imposições dos seus patrões, dos seus chefes, e complica muito a vida do trabalhador, aumentando a exploração dele no local de trabalho. Isso para os que vão continuar empregados, né? Porque a massa de desempregados está aumentando cada vez mais. Nós estamos em plena recessão. Os dados econômicos aí, todos que foram comentados essa semana, é que não há crescimento, muito pelo contrário. O desemprego está aumentando, e nós podemos perceber pelas ruas das cidades onde nós moramos o número de pessoas que hoje estão vivendo na rua numa precariedade enorme, os faróis lotados de pessoas, faróis nos semáforos, lotados de pessoas pedindo ajuda, querendo limpar o para-brisa dos carros, vendendo bala, pedintes. Então, assim, a situação está muito complicada. Essas pessoas são pessoas da classe trabalhadora. Muitos deles a gente percebe que são pessoas que não estão na rua há muito tempo. Acabaram de chegar na rua, ainda estão com as vestes razoáveis, com sapatos ainda, né, vamos dizer assim, conservados. E então, a tendência dessa legislação que está passando aí, é aumentar cada vez mais o nível de pobreza entre a classe trabalhadora. Então, é uma situação muito complicada no Brasil, no mundo. Os companheiros vão comentar daqui a pouco, o Alejandro e o Volmar, sobre essa situação, que não é nada fácil e que, para a classe trabalhadora, ou ela sai em luta para defender os seus direitos, ou ela vai entrar numa penúria muito grande, levando, inclusive, à morte de muitos trabalhadores, que não tem outra saída. Então, vamos lá, eu vou passar para o companheiro Volmar, que vai iniciar a exposição, e aí, a partir daí, a gente começa a conversar. Quem quiser pode deixar questões, perguntas, etc., aqui no chat, do lado, e nós vamos tentando discutir aí, ok? Vamos lá, Volmar? Vou pegar apenas alguns pontos essenciais da conjuntura. Porque a crise econômica, hoje ela dá mostras de que ela vai recrudescer e muito mais ainda. Porque se desde a explosão da bolha especulativa de 2008, a China ela vinha segurando precariamente a situação mundial, agora, com a desaceleração evidente da economia chinesa, a crise se espalha com tudo. Bolha especulativa, com consequências muito maiores do que a de 2008. Há tempos, está colocado no horizonte um novo colapso capitalista com consequências inauditas. Então, a divulgação, essa semana, dos desempenhos das economias alemã e chinesa,
respectivamente a maior da Europa e a segunda do mundo, ele ativou o alerta vermelho. Na Alemanha, houve uma retração econômica de 0,1% no segundo trimestre. E ainda que em 2018 já não havia avançado. E agora há grandes possibilidades de retração também no terceiro trimestre, que caracterizaria uma recessão técnica, ou seja, quando há crescimento negativo por 2 trimestres consecutivos. Na China, o crescimento do segundo trimestre, de 6,2%, foi o menor em 27 anos. E a queda da indústria, da produção industrial, que é o dado mais relevante. Em julho, a atividade industrial ela desacelerou para 4,8% em relação ao ano anterior. E esse foi o ritmo mais lento nos últimos 17 anos da indústria chinesa. Então, esses novos dados eles fizeram cair o preço das ações em toda a Europa essa semana, devido ao medo de uma recessão global. Ainda tem que considerar que os números eles são maquiados, obviamente, né? E principalmente números chineses. Porque, na verdade, a recessão ela já está instalada. Então, não é que haja um medo da uma recessão global. O medo mesmo é de uma quebradeira geral que pode iniciar em qualquer momento e em qualquer ponto do planeta. Esse é o medo de um quebra-quebra na economia que pode se alastrar para todo mundo. Mas o consenso dos analistas econômicos é de que o mais importante é o que acontece na economia norte-americana. Mais especificamente, o mercado de títulos públicos americanos, onde ocorreu, essa semana, um fenômeno chamado de inversão da curva de juros, que é quando os juros pagos pelos títulos com vencimento em 10 anos, eles ficam inferiores aos pagos para os títulos com vencimento em 2 anos. O que indica uma recessão à vista. Essa inversão está relacionada com a expectativa da inflação. Então, o longo prazo ele tende a ter um maior rendimento do que o curto prazo, na medida em que é normal que a economia cresça e, consequentemente, a inflação também avança. Então, no longo prazo, os títulos vão ser melhor remunerados, os de longo prazo que de curto prazo. Agora, se o título de curto prazo ele está maior, então mais remunerado que de longo prazo, é sinal de que o mercado ele está indicando que a inflação de longo prazo vai ser menor do que hoje. E que a expectativa é de que a economia não vai crescer. Acontece que pode chegar nos títulos de longo prazo, de 10 anos, e ter uma inflação, inclusive, negativa. Então, aquela expectativa de uma inflação que crescia junto com a economia, se há uma recessão, a tendência é que não sejam, digamos assim, que quebre a longo prazo. O problema é que a situação atual ela está indicando, essa inversão da curva do juro está indicando que a economia norte-americana ela vai para a recessão. E se a recessão se instala nos Estados Unidos, isso é tudo oficialmente, né? Já que é o mais forte país do mundo, imagina para o resto. Então, se a crise avança na economia norte-americana, a catástrofe econômica mundial é iminente. Então, nesse sentido, as economias dos países dependentes, elas tendem a estourar bem antes. Por exemplo, a América Latina, hoje, é a bola da vez. A Venezuela é onde está instalada a maior crise devido ao boicote econômico promovido pelos Estados Unidos. Agora, a Argentina, ela vem atrás devido à política econômica imposta pelos Estados Unidos. A Argentina, ela já teve que recorrer ao FMI no ano passado. Está com uma taxa de inflação acima de 50%. E o dólar chegou
a 65 pesos essa semana. E a taxa de juros, ela já bateu 74% ao ano, para poder compensar a desvalorização do peso e manter a remuneração da especulação financeira. Então, não é à toa que a oposição venceu as primárias de lavada no final da semana passada. O Brasil, ele vai pelo mesmo caminho da Argentina, e de uma forma acelerada. A dívida pública brasileira, ela já passa dos 80% do PIB. A reforma da Previdência, a reforma trabalhista e as privatizações, elas são uma forma de garantir o pagamento dos juros da dívida por um período. Mas o crescimento da recessão e do desemprego, com o crescimento da recessão e do desemprego, a tendência é de que logo se esgote esses recursos e a economia começa a rumar por uma crise aguda, com sério risco também, obviamente, como consequência, de uma explosão social. Nessa perspectiva, a política econômica do governo Bolsonaro-Mourão, dirigida pelo Chicago Boy, ministro Paulo Guedes, ela vai no sentido contrário aos interesses nacionais, na medida em que entrega a preço de banana os setores elétricos, energéticos, estratégicos, bem como todas as empresas públicas. Empresas que são altamente lucrativas. Entrega tudo de mão beijada para os Estados Unidos. Ainda, a desregulamentação da economia, ela abre o mercado nacional, que é um dos maiores mercados consumidores do mundo, para as multinacionais, em detrimento da indústria nacional. Então, essa política, ela é funesta na dinâmica, na perspectiva do Brasil. Porque desde o governo golpista, tampão do Michel Temer, vem se aplicando com toda a força a pauta neoliberal, onde o marco foi a aprovação da reforma trabalhista, do governo Temer. Agora, o governo Bolsonaro, após o imbróglio inicial, em que demonstrava a impossibilidade de aplicar o seu programa de forma plena no início do governo, ele conseguiu se rearticular com o parlamento e o Poder Judiciário, contando também com a colaboração dos partidos de esquerda, para poder alavancar os ataques inéditos às conquistas dos trabalhadores, que é exigido pelos Estados Unidos. Então, os partidos que compõem o Centrão, regados a muito dinheiro público, impulsionaram a aprovação da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados e sinalizaram a aprovação já no Senado. Segundo o jornal Folha de São Paulo, o ministro Onyx Lorenzoni, da Casa Civil, ele teria prometido 40 milhões de reais para cada deputado que votasse a reforma da Previdência. O pagamento desse seria feito até 2022. E a tática desses partidos foi muito simples. Aparar arestas para aprovar o texto base, para depois negar todas as emendas e destaques relevantes. Consequentemente, as 3 votações na Câmara foram folgadas. Na comissão especial, dia 4 de julho, foi por 36-13 votos. No primeiro turno do plenário da Câmara, no dia 12 de julho, foi por 279-131. E no segundo turno, no plenário da Câmara, no dia 7 de agosto, foi por 270-124 votos. Então, a colaboração da esquerda nesse processo fica explícita. Ainda que os deputados, principalmente os deputados do PT, do PSOL, do PCdoB, eles tenham votado contra a proposta, os governadores dessas mesmas legendas, eles fizeram campanha aberta a favor da aprovação da PEC 6 de 2019, que é a PEC da Previdência. Inclusive, eles militaram pela inclusão dos estados e municípios na reforma. Agora, detalhe, nenhum desses governadores foi expulso do seu partido.
Então, a votação no parlamento, ela não passou de um teatro para enganar os incautos. E, por incrível que pareça, em nenhum dos 3 dias de votação, a esquerda organizou grandes atos de protesto. Então, as ruas, elas foram negligenciadas e os partidos de esquerda jogaram todas as forças para perder no parlamento. Então, os protestos do dia 13 de agosto, agora, que foram os maiores protestos desde a greve geral do 14 de junho, eles aconteceram após a conclusão da votação da reforma da Previdência na Câmara. Assim fica confirmado óbvio que a esquerda sempre foi a favor da reforma. Apenas ela faz um teatro para parecer que tinha posição contrária, para não perder a base eleitoral. Agora, após essa vitória da direita, a tendência é que se aprove vários outros projetos de lei contrários aos interesses dos trabalhadores. Por onde passa um boi, passa uma boiada. O Senado Federal, por meio do relator da PEC, da Previdência, na Comissão de Constituição e Justiça, na CCJ do Senado, o Tasso Gereissati, ele já está preparando uma PEC paralela para incluir os estados e os municípios na reforma da Previdência. Também, o ministro da Economia, Paulo Guedes, ele prepara a apresentação de uma outra PEC na Câmara para implantar o famigerado regime de capitalização previdenciária. Então, o governo nunca desistiu da privatização total da Previdência Social, que é o que significa essa proposta. Na medida em que ele obriga o trabalhador a fazer uma poupança durante a vida toda no banco privado, pagando taxa de administração e correndo o risco de, no fim da vida, perder a aposentadoria se o banco quebrar no meio do caminho. Então, essa é a política do governo, a política do imperialismo para a Previdência Social. Ora, outra pauta patronal que o governo ele quer aproveitar a oportunidade de empurrar agora abaixo dos trabalhadores é a tal da reforma tributária. Existem várias propostas nas 2 casas do Congresso em relação à reforma tributária. As principais em relação à PEC 45A de 2019, do deputado Baleia Rossi, do MDB de São Paulo. Também tem a PEC 110 de 2019, que parece que é um consenso no Senado, porque vários partidos assinam, inclusive o PT. E também tem a PEC 45 de 2019, do deputado Luiz Miranda, do DEM do DF, que essa foi protocolada essa semana. Então, são várias propostas da reforma tributária que tentam encobrir a lógica da tributação capitalista, que é o máximo de isenção para os empresários e o peso dos impostos sobre as costas dos trabalhadores. Outro ataque à classe trabalhadora que passou na esteira da aprovação da reforma da Previdência foi a votação da medida provisória 881/2019, a chamada MP da Liberdade Econômica, que significa outra reforma trabalhista, o aprofundamento da reforma trabalhista do Michel Temer. Essa MP também é chamada da mini-reforma trabalhista. Então, ela foi aprovada na Câmara essa semana por 345 votos contra 76. Então, a grande mídia ela diz que o mote é a desburocratização. Mas é óbvio que essa outra reforma trabalhista agora do Bolsonaro é para aprofundar a exploração. Então, só um exemplo. A folga aos domingos agora é apenas a cada 4 semanas. 4 semanas tu pode folgar um domingo. E não precisa pagar o domingo e os feriados em dobro, se o patrão lhe der a folga durante a semana. Ainda ele pode não dar folga nenhuma, pagar. Daí eu trabalho 4 semanas sem folga. Vou folgar um dia só. Então, o trabalhador, ainda também, o trabalhador ele pode ser dispensado de bater o ponto.
mas em benefício da empresa e não do empregado. Porque daí não vai ter nenhum registro das horas extras. Então está livre do ponto, vai trabalhar mais. E ainda, há muitas outras medidas que atacam a CLT e o direito dos trabalhadores. Essa questão, essa PEC 881, ela seria um conteúdo para uma discussão específica, discussão à parte, porque essa aí, se vê bem a fundo, a mudança que ela faz na CLT, se for bem estudada, vê que foi até pior que a forma trabalhista do Temer. Então, todos esses ataques, as conquistas operárias, elas respondem à necessidade dos Estados Unidos de resolver a sua crise econômica. E isso é só o começo. Ainda tem muito mais para vir. Porque o imperialismo ele precisa sugar até a última gota de sangue do trabalhador para poder equilibrar a tendência da queda relativa à taxa de lucros, que tende a se aprofundar num cenário de recessão econômica. Então, vai aprofundar a crise, vai cair mais o lucro e vai ter maior aperto contra os trabalhadores. Então, uma consequência lógica de toda essa exploração é que o movimento de massas, mais dia, menos dia, ele tende a se levantar num grande ascenso revolucionário. E isso é uma tendência. Apesar do freio promovido pela direção burocrática do movimento, a tendência é de um grande ascenso vindouro. Porque nós não podemos fazer análise e elaborar política a partir de uma visão estanque da realidade, como se estivesse olhando a fotografia do momento. É preciso capacidade de fazer caracterizações, previsões da dinâmica da luta de classe. Então, como o movimento não está derrotado, mas ele está resistindo, a contenção da burocracia sindical, e da burocracia estudantil, e da burocracia dos movimentos sociais, ela tem uma eficácia relativa. E o represamento da raiva e da disposição de luta da classe, uma hora ela tem de explodir. E aí nós podemos colocar como perspectiva uma grande explosão social no Brasil como consequência dos ataques do capital à classe operária. É nesse sentido que os capitalistas, que também têm uma visão de futuro, eles se preparam para enfrentar esse inevitável ascenso de massa. O imperialismo ele tem como política implantar regime de força em todos os países da América Latina, justamente para prevenir uma mobilização revolucionária que venha a atrapalhar a aplicação dos seus planos de ajuste nos diferentes países. Então, a bola da vez dos regimes golpistas é o Brasil. Porque depois de derrubar o governo democraticamente eleito da Dilma Rousseff, depois de sustentar o governo golpista tampão do Michel Temer e instalar o governo Bolsonaro por meio de um golpe eleitoral, o imperialismo ele necessita avançar na conformação de um regime bonapartista que possa fazer frente ao movimento de massas quando este sair à luta. Então, a burguesia tem visão. Então, e já está em processo avançado da aplicação dessa política. Ou seja, o imperialismo está avançando muito na aplicação dessa política de fechar os regimes para conter uma futura explosão social. Ele faz combinando uma legislação, no caso do Brasil, combinando uma legislação reacionária, legada pelos governos do PT, a lei antiterror, a lei das organizações criminosas, dentre outras. Eles combinam essas leis com os decretos do Jair Bolsonaro, que preparam o fechamento do regime político, quando ele fortalece o Gabinete de Segurança Institucional, o GSI. Agora, para além desses decretos do presidenciais, que nós já citamos, inclusive, isso várias vezes em outras exposições, em outras matérias também, então, esse decreto do Bolsonaro, do primeiro semestre desse ano,
eles complementam, eles complementam a lei do governo do PT, a lei reacionária do governo do PT. Só que agora, hoje, nesse momento, está tramitando na Câmara dos Deputados, pelo menos, ainda mais 3 projetos de lei, que seria, assim, como se fosse a conclusão de um arcabouço jurídico ultra-reacionário, que legalizaria uma nova e mais terrível ditadura militar no Brasil. Estão preparando, estão concluindo já, finalizando o arcabouço jurídico ditatorial. Na verdade, nós já estamos vivendo num regime político, policial, militar de exceção. Esse regime foi instaurado pela ação corrosiva da Operação Lava Jato. Só que agora, nós estamos em transição já para um regime bonapartista. Então, olha, os 3 projetos de lei que, se for aplicados, eles complementam esse salto reacionário, são o seguinte, rapidamente. Eu vou citar porque é importante. Projeto de lei 2418 de 2019, do deputado federal José Medeiros, do Podemos do Mato Grosso. Esse PL modifica a lei do Marco Civil da Internet. Ele permite o monitoramento pelo Exército de todos os acessos nas redes sociais de toda a população 24 horas por dia, com a desculpa de procurar terroristas na internet. É uma afronta direta à Constituição Federal, que no seu artigo 5º garante a inviolabilidade da intimidade e da vida privada da pessoa. Também tem o PL 2496 de 2019, apresentado pela deputada federal Érica Cocai, do PT do DF, que vai no mesmo sentido de vigilância na rede, mas com o mote de combate à discriminação das minorias. Só que ela sugere também uma colaboração com as agências estrangeiras para poder melhor vigiar a rede. Leia-se CIA, NSA, Mossad, FBI. Então, esse projeto do PT, ele vai no mesmo sentido do projeto do Podemos, que é de monitorar a rede abertamente, ter o controle total dos acessos das pessoas, para procurar, com desculpa de procurar terrorismo e crime hediondo na rede. Veja bem. Agora, para completar todos esses PL, tem o PL 1595, de 2019. Esse PL foi apresentado pelo Major Vitor Hugo, do PSL de Goiás. Esse PL dispõe sobre as ações contra-terroristas. É o que está escrito. Ele altera a lei do Estatuto da Cidade. E também altera a lei de proteção a testemunhas. É um texto longo, essa CPL das ações contra-terroristas. Tem 25 laudas. Ou melhor, tem 29 laudas. E isso é o complemento da legislação golpista no Brasil. Só para ter uma ideia, nesse PL 1595, o tipo penal terrorismo, ou seja, a conduta da pessoa que pode ser definida como crime de terrorismo, ela é um tipo penal muito subjetivo, que está sujeito à interpretação diversa, a critério da autoridade estatal coercitiva. Veja bem, neste PL 1595, além do tipo penal de terrorismo, que é um tipo penal aberto a interpretações, né? Ele também tem no seu artigo 2º, ele elenca várias outras condutas ou atos do cidadão que, mesmo não tipificados como crime de terrorismo, ele pode ser enquadrado como tal. A abrangência é total. E o Estado, ele pode impingir a pecha de terrorista em quem ele quiser e encarcerar essa pessoa por até 50 anos.
porque também tem o PL 2403, de 2019, também do deputado federal José Medeiros, do Podemos do Mato Grosso, que ele quer aumentar a pena máxima de 30 para 50 anos de prisão. Apenas um exemplo da amplitude desta lei do contra-terrorismo. Na linha B do parágrafo 2º, do artigo 1º, diz que pode ser equiparado a terrorista quem, abre aspas, quem aparentar ter a intenção de intimidar ou coagir a população civil. Então, vou repetir. Quem aparentar ter a intenção de intimidar ou coagir a população civil, ele pode ser enquadrado nessa lei como terrorista. Agora, quem é que vai julgar a tua aparência na rua? Sabe quem? A polícia. Se a polícia olhar para ti e dizer, tu tem aparência de ter uma má intenção, 50 anos de cadeia. Então, é uma legislação pronta para enfrentar. É uma legislação pronta para enfrentar o próximo ascenso do movimento de massas. Para prender seus líderes, para derrotar a classe operária. A intenção é impor uma brutal ditadura para viabilizar a aplicação plena do ajuste imperialista no país. E exportar esse modelo para toda a América Latina. Então, é um processo de fechamento do regime que ele deve ser denunciado. Mais ainda, ele deve ser denunciado porque esse processo, fazendo um paralelo com o general Gobelido Couto e Silva, é um processo de sístole política. Ele está sendo realizado, veja bem, a sístole política está sendo realizada no Brasil hoje com a colaboração dos partidos de esquerda. É um escândalo. É um escândalo que todos os projetos de lei, pelo menos esses 4 que eu citei, são projetos de lei golpista, né, preparam o ataque à classe trabalhadora para derrotar o movimento, não é só para criminalizar os movimentos sociais, como dizem, é para criminalizar o movimento, sua liderança, para derrotar o movimento. Está na cadeia. Então, é um escândalo que, com todos esses projetos de lei golpista, eles estão tramitando normalmente na Câmara dos Deputados. Eles avançam nas comissões, de comissão em comissão, com o aval dos partidos de esquerda. Então, além do golpismo de direita, também deve ser denunciado o golpismo de esquerda.